A paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre a desobediência e vou começar falando sobre a desobediência do primeiro casal, né, que é Adão e Eva. E desde já eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, curtam os vídeos. Se vocês se identificarem comigo, se inscrevam. Vocês que estão passando aqui pelo meu canal, se vocês se identificarem, eu peço que vocês se inscrevam para ajudar aqui o canal a crescer um pouco mais. A desobediência está em Gênesis 3, a desobediência do primeiro casal. Primeiro, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore. Tá passando agora aqui um avião, gente, que eu moro perto do aeroporto. Podemos comer de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me destes para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Meus amados, quando vocês estão vendo aqui, a desobediência, né, às ordens, aos mandamentos de Deus, foi já desde os primeiros seres humanos que o Senhor criou, né? E até hoje, o ser humano é desobediente, prefere ir pela cabeça do inimigo do que as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Gente, para vocês terem ideia, o inimigo, ele é tão capaz de iludir que ele enganou, ele fez os outros anjos como ele se rebelarem contra Deus. Para vocês verem. Imagine o ser humano, né? Se os anjos e o inimigo estavam no céu, viu a glória de Deus, sabem quem é Deus, o Criador, se rebelaram contra Deus. Imagine o ser humano, eles foram desobedientes, né? Imagine o ser humano. Então eu quero dizer para vocês que o ser humano é desobediente e prefere ir pelo mundo, pelas obras do inimigo. Então tal, gente, que o inimigo, ele conhece toda a palavra de Deus. Ele foi um anjo, né? Um anjo da glória. Ele sabe de tudo. Ele conhece toda a palavra de Deus. Quando ele tentou a Jesus, ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus, entendeu? E como eu digo para vocês, a gente não tem que dar bola pro inimigo e nem deixar ele fazer com que a gente se torne desobediente a Deus. Gente, ele entra e ele faz até com que os próprios cristãos pequem, os que se dizem cristãos, né? Porque ele usa da religião cristã, ele faz lá as artimanhas dele, ele faz com que o cristão não leia a palavra de Deus.
Digo isso por quê? Porque muitas igrejas que se dizem cristãs, elas não fazem questão de ler a palavra de Deus e nem que os seus fiéis leiam a palavra de Deus. Então, tal que tem muitos lugares que se dizem cristão que você não vê as pessoas levarem a Bíblia. Porque é uma religião que o inimigo usa para enganar as pessoas, se dizendo que é cristão, mas não é. E esse tipo de religião, de igrejas, templos, eles fazem o que é errado, o que a Bíblia condena. Por exemplo, a Bíblia diz uma coisa e eles dizem outra. Entendeu? Mas como as pessoas e eles não têm o costume e nem querem fazer com que as pessoas leiam a palavra de Deus, as pessoas não vão saber disso nunca. E às vezes até sabem, mas cai na lábia deles lá, né? E se deixam ir pela doutrina humana e não as doutrinas de Deus. Por isso, né, gente, desconfie das igrejas e dos templos que vocês visitam, que a Bíblia não seja a sua espada, a sua proteção. Porque a Bíblia, gente, é Deus falando com a gente. A gente ora, conversa com Deus. E a Bíblia é Deus falando com a gente. E lá, quando você começa a ler a palavra de Deus, você conversa de verdade, você vai abrir os olhos para o mundo. Nenhum homem vai te enganar mais. Ele vai te dizer uma coisa e você vai dizer, epa, isso aqui na Bíblia está dizendo outra. Então você tem que ir pelo que Deus diz, não o que o homem diz. Porque existem falsas religiões que usam o nome de Deus e de Jesus para levar as pessoas para perdição, né? Para perdição, porque tá fazendo totalmente errado do que a Bíblia diz. Então eu digo para vocês, leiam a palavra de Deus, procurem estudar a palavra de Deus, busquem o Espírito Santo realmente na vida de vocês, se converta de verdade e vocês vão abrir os olhos para esses falsos profetas. Porque na hora que eles vierem dizer uma coisinha para vocês, epa, a Bíblia diz isso, como comigo. Eu frequentava, né, uma igreja desde criança, né, que era a tradição da minha mãe e tal, desde criança. Aí eu me identificava. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, aí é que eu fiquei imaginando, não, mas lá faz isso e a Bíblia diz que não pode fazer isso. Então eu fui pela palavra de Deus, porque Deus já tinha me dado aquele discernimento, entendeu? Mas eu continuava, né, ainda no mundo, mas eu tinha ideia, entendeu? Do que Deus realmente queria e quer do ser humano. Por isso que eu tô dizendo, gente, não caiam nas artimanhas do inimigo, porque ele quer que você se torne desobediente. Vocês viram, Adão e Eva foram desobedientes. Até hoje as pessoas são desobedientes, porque vão pelo mundo, vão pelas coisas do inimigo e não pelas coisas de Deus. Elas teimam com Deus. E a palavra de Deus é clara, minha gente. Leiam ela, peçam a Deus discernimento, se convertam de verdade, que vocês vão ter esse discernimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai estar em vocês. E não dê bola para o inimigo. Coloquem ele para correr da vida de vocês. Porque ele enganou os anjos, ele engana as pessoas facilmente. Ele quis tentar Jesus, mas ele se deu mal, porque Jesus é o próprio Deus na terra, o Filho de Deus. Entendeu? Pois então, façamos como Jesus. Vamos colocar ele para correr, porque quando a gente tem Deus realmente na nossa vida, no nosso coração, a gente tem tudo, a gente é feliz. Mesmo passando por as aflições, pelo vale da sombra da morte, a gente passa com Deus. Se lembre de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, mas quando ele olhou para cima, ele viu a glória. Ele já ia para a glória. Ele ia para o lado de Jesus. Então, meus amados, essa foi a palavra de hoje para vocês. Um beijo, um abraço, até mais. Deixe seu joinha e se inscreva no meu canal. Beijos!